Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Marcial, 10º episódio. E hoje, nesse especial, da arquiteta e professora de Wing Chun, Fernanda Guiroto, minha Sirin, minha CJ no Wing Chun, né? Que é minha irmã mais velha de treino. Bem-vinda, Fernanda. Olá, Vitor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e é um prazer conversar com você e trocar essas ideias, assim, para dar esse Ah, bate-papo. muito bom, Fernanda. Já tinha um tempo que a gente não se vê, né, para treinar, né? Ah, Uai, você foi embora, né, Vitor? Tem que voltar. Ou a gente tem que ir também, né? tem Mas que já vir tem um para cá. tempo. É, tem um tempo. A gente tem que programar aí depois um treino É presencial. um encontro, né? Todo mundo. Encontro. Isso. Pô, maravilha, bom demais. Então, Fernanda, quando que você começou, né, aproveitando o gancho aí, né, dos treinos, quando que você começou a treinar o Wing Chun? Como é que foi isso? Por que você começou a treinar? Então, na verdade, eu nunca tinha pensado em treinar uma arte marcial. Aí, na época, eu tinha de 15 para 16 anos, já tem um tempo isso. Uma amiga, o irmão de uma amiga estava indo fazer aula, treinar, e aí essa minha amiga estava animada, e também estava indo um outro amigo, e ela me chamou e eu fui. Falei assim: ah, estou muito parada aqui, é bom que eu me movimento um pouco. E a galera, os amigos. E aí eu falei assim, vamos embora, mas eu não tinha nem ideia direito do que se tratava, assim, sabe? Eu fui muito com a perspectiva mesmo de mexer o corpo, assim, Fazer uma atividade, né? fazer uma atividade. Então, assim, eu não fazia. Se ela tivesse falado qualquer outra arte marcial que não Wing Chun, eu tinha ido também, assim, não tinha uma predileção por isso. E aí eu comecei a treinar. Todo mundo saiu, menos eu. Eu Nossa, fiquei, permaneci. a pessoa que estava mais sem expectativa ali de Foi assim no embalo só. descobrir. E, enfim, aí eu vi um outro lado, né, do Wing Chun. Aí sim que eu fui entender o que, que era uma arte marcial, o que, que era o Wing Chun. E acho que foi por isso que eu fiquei, acabou me atraindo muito. E eu ficando todos esses anos aí. Pô, muito legal. E assim, toda vez que eu pergunto isso, né, eu sempre começo, né, com essa pergunta, porque ela já traz muitas outras questões, né? E todo mundo fala uma coisa diferente, né? A gente às vezes tem uma visão de que, ah, não, a pessoa que começou a treinar arte marcial foi para lutar, foi para e sempre tem vários, né? Igual você foi, né, para acompanhar uma amiga, fazer uma atividade, né? Eu tive um outro, acho que foi o Edivaldo, né, meu amigo do Taekwondo. Ele foi porque ele assistia muitos animes, né, muitos desenhos e aquilo ali girava em torno das artes marciais. Então, assim, o que é legal é isso, né? Sempre tem vários ganchos aí que te puxam para esse universo. E sempre que você vai com uma intenção de alguma coisa, você descobre várias outras coisas que às vezes te mantêm ali, né? Isso é muito legal. É, inclusive, assim, acho que uma geração, não sei nem se dá pra falar de geração, mas umas pessoas um pouco mais velhas do que eu, são uns 10 anos mais velhas que eu, elas foram muito influenciadas pelo Bruce Lee, né? Teve muita gente que começou vendo os filmes do Bruce Lee e tal. Eu não tinha essa referência nenhuma. E é isso, a arte marcial é tão rica que é, você consegue atrair vários tipos de pessoas, né? Assim, com vários interesses diversos. E essas pessoas, quando elas chegam ali, elas descobrem um mundo muito rico, né? Então, descurtir, assim, eu falo até por mim, descortina possibilidades ali que muitas vezes, se bobear, você nem achava que poderia existir, né? Eu acho que tanto da pessoa que vai lá para dar porrada, ela consegue ver um outro lado, quanto a pessoa que vai lá só para fazer um exercício físico, ou às vezes a pessoa que se interessa às vezes pela cultura, né, assim, oriental, e vai ver, enfim, mas chega lá, a arte marcial tem tanto material, vamos dizer assim, para trabalhar, que eu acho que é possível, né, atender todas essas pessoas, assim, e mostrar para elas, e o treino, né, mostra para elas, na verdade, as várias facetas, vamos falar assim, da arte marcial, né?
Eu acho que você se descobre, né, ali, né? Você vê às vezes coisas que você é capaz, né? Eu acho que você vai, aquela questão, eu acho que a questão do empoderamento ela é uma das mais importantes dentro da arte marcial, porque às vezes você começa a confiar mais em você, você, eu posso isso, eu consigo isso, você começa a se sentir melhor, mais confiante. Eu acho que foi uma das coisas, pelo menos para mim, né? Eu sempre fui o menor e o mais fraco, né? Então eu sempre apanhei muito no colégio. Quando eu comecei a treinar, não me fez ficar maior e mais forte, né, de certa forma, mas me fez ver que eu tinha condição de me impor. Então você começa a ter uma característica de confiança em você mesmo, nas coisas que você faz, e é uma responsabilidade ali quando você começa a avançar, né? Pela própria, você na verdade tá em nome de uma cultura ali, né? Que você colocou muito bem, né? Então você passa a representar uma cultura marcial ali e você vai avançando, né? Como a gente chegou num nível mais avançado, você tem uma responsabilidade com um legado, né? Na verdade, né? A defender ali de alguma forma, porque aquilo ali acaba a gente, quem não treina, né? Não tem a visão de pensa às vezes que é só uma atividade ou uma luta, alguma coisa e não percebe que aquilo ali vira um estilo de vida, né? Aquilo ali fica Sim. integrado, né, com você, você não consegue se separar daquilo ali mais, né? A arte marcial ela te ensina a você se posicionar perante o mundo, né? Aí você entender o seu posicionamento também perante o mundo, perante as outras pessoas, as situações. Então, meio como se você saísse de uma casquinha, vamos dizer assim, e, e te e a arte marcial te dá esses recursos, né? Ela ao mesmo tempo, ela também te testa. Então você vai conseguindo perceber até onde você consegue ir. E isso é muito legal, assim. Isso é muito enriquecedor. Isso é empoderamento, né? Você se compreender, se entender, entender a sua postura diante dos outros, a sua reação diante dos outros, o que que o que que é impulso, aquele impulso, né? Muitas vezes um impulso besta que eu digo assim, que não é um impulso que não é treinado. Deixa eu tentar me colocar melhor assim. Na luta, se você não tem a estrutura necessária, se você não tem o conhecimento necessário, muitas vezes você se joga de uma forma que você acaba se machucando até, né? Tem um Se bobear, controle, né? você perde controle, você acaba piorando uma situação. Mas você pode levar isso para outras situações cotidianas que não necessariamente são da porrada física, né? Então, os enfrentamentos que a gente tem todos os dias, né? Assim, a gente tem a relação que a gente estabelece com as pessoas, tem algumas pessoas que muitas vezes são mais difíceis, né? Que vão te puxando ali pro limite, Sim. sabe? Então, como você não sair, não perder o controle, né? Para tratar saber do seu limite ali. E o treino te traz isso, né? O treino ele coloca isso de uma forma corporal ali. Então é muito rico isso. Quando você sabe extrair, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque se a gente for pensar, a gente luta todo dia, né? Todo dia é uma luta, né? Mental ali no dia a dia. Às vezes você está numa situação que você tem que analisar, que você tem que manter a calma, que você tem que às vezes engolir, e outras situações que você precisa se posicionar, né? De uma forma melhor para você ser ouvido, para você ser entendido e até para você evitar de alguns abusos, né? Que acontecem. E acho que isso é muito interessante, né? Eu acho que você falou muito bem, é o controle, né? Você saber a hora de fazer e você não fazer só porque você, de alguma forma, precisou ter aquela reação e você só respondeu. Não, você ter o controle de eu quis fazer isso, né? Ou eu não quis fazer. Foi porque você quis, você teve o controle da decisão e não porque você agiu por um impulso emocional, né? Então acho que isso é muito interessante. Sim. Eu costumo falar que eu acho que as nossas brigas, os nossos embates, a gente tem que escolher muito bem, a gente tem que ser inteligente para saber em que briga que a gente vai entrar. Porque tem brigas que a gente precisa entrar. E a gente tem que nem você falou, assim, a gente tem que escolher isso, a gente tem que ter plena consciência do que a gente está brigando. Seja uma briga física
ou uma questão de realmente se posicionar diante de uma situação mais normal da vida, vamos falar assim. E quais brigas que não valem a pena quais lutas não valem a pena ser lutadas, quais lutas que vai só ser desgaste e não vai ter, não vai te trazer nada além, né, disso. Então, é a percepção, né, do outro, o treino. Eu vou falar muito do Wing Chun porque a minha experiência com o Wing Chun, eu sei que você tem experiência com outras práticas, né, de outras artes marciais, a minha experiência sempre foi muito com o Wing Chun. E eu vejo os treinos que a gente faz, é muito isso, é muita percepção do outro. Então, assim, que horas que você avança, que horas que você só administra, né? Então, isso a gente leva para a vida o tempo todo, né? Ou pelo menos a gente deveria, né? Para não ter essa perda de controle. Então, isso é no trabalho, na hora, de repente, que você vai fazer uma compra, que você vai, de repente, estacionar um carro, que você vai pegar um ônibus. Isso é o tempo todo, assim. Então, nas relações de família. Então, o que vale a pena, de fato, a gente lutar, brigar e se posicionar, e o que vale a pena só a gente administrar ali para deixar passar, né? Isso é fundamental, assim. Exatamente, esse redirecionamento, né, que a gente costuma fazer, né? E assim, aproveitando esse gancho, né, dessa questão da, da parte emocional, das lutas do dia a dia, como que você encara esse assunto da defesa pessoal, que ele é tão pertinente dentro do meio das artes marciais, né? E como uma praticante de longa data, praticamente uma mestra, né? Como que você aborda essa questão? Eu acho que a gente tem que sempre pensar a defesa pessoal para além dessa defesa física, assim. Ela é também, né, a questão da defesa física, vamos colocar assim, da luta mesmo, mas eu acho que a gente tem que pensar além disso. É a defesa do nosso posicionamento, então, da gente ser respeitada, dos outros respeitarem a gente. E eu acho que isso tudo, principalmente sendo mulher, falando, a gente encara, a gente infelizmente, nós mulheres somos constantemente. Eu não gosto de usar a palavra vítima, acho muito ruim, mas a gente é constantemente abusadas das mais diversas formas. Então, seja intelectualmente, seja fisicamente, seja pelo desrespeito dentro do trabalho, dentro da família, dentro das suas relações amorosas, pessoais, de amigos. Então, a gente tem que saber se defender disso também, né? Muitas vezes não vai se dando um soco. Algumas vezes algumas vezes a gente vai precisar dar um soco em casos mais extremos, assim. Mas a maioria das vezes a gente tem que estar preparada para defender a nossa postura, o nosso posicionamento, principalmente quando a gente sabe do que a gente está falando. Então, é fundamental, assim, eu acho que eu não consigo imaginar uma vida se a gente não defende primeiro a gente mesmo, né? Como que a gente... Senão a gente fica à mercê dos outros, assim. E Sim, sim. aí a gente tem que se impor, muitas vezes a gente tem que se impor. Então, e se você ficar à mercê das pessoas, isso vai te trazer uma série de prejuízos, né? Até mesmo prejuízos de saúde, assim. A gente vê que eu sou arquiteta, né? Não sou psicóloga, ou tem gente mais apropriada para falar disso, mas a gente vê o que acontece no adoecimento mesmo psíquico e que muitas vezes vira um adoecimento físico, né? Quantas questões aí que não estão ligadas ao emocional, Muito. pelo fato da gente não se sentir respeitada, da gente não falar o que a gente tem que falar muitas vezes, porque a gente não. Então, é uma defesa do nosso ser como um todo, assim, e não é nada místico, assim, né? Às vezes falando assim parece que é alguma coisa mística, mas na verdade não é nada místico, é nosso
posicionamento perante a sociedade, porque todo mundo merece o respeito. Então, eu vejo dessa forma, assim, uma defesa pessoal de uma forma mais ampla, mas também é uma defesa pessoal da forma mais Primitiva, né? mais primitiva, né? Então, porque muitas vezes a gente vai precisar realmente ter a mão ali, ter condições de revidar, de agir, de se defender ali. Então, a gente tem que estar preparada e tem que estar, e também para poder fazer isso, a gente tem que estar psicologicamente preparada. E a arte marcial, o treino da arte, um treino sério de arte marcial, ele vai construindo isso em você, né? Ele vai puxando os seus limites gradativamente. Então você vai se testando ali o tempo todo, né? Então é muito rico isso. Prepara sua mente e o seu corpo, né? Uma conexão, né? Exatamente. Porque também não adianta você saber fazer o melhor, dar o melhor soco do mundo, mais perfeito, mas se na hora você não tem o menor controle emocional, né? Então também provavelmente esse soco aí ele vai ser menos eficiente, né? Sim, né? Tem até uma frase que eu gosto muito do Yoshizu Machida, é um mestre de karatê, que ele fala assim: a técnica ela vence a força, mas o espírito vence a técnica, né? Que é a vontade ali de fazer de fato, né? Que não é só a teoria, né? Sim, exatamente. Em situações extremas, você vê muitas vezes que quem se dá melhor, pensa até assim, numa prova de vestibular, né? Hoje em dia, Enem, quantas pessoas você não viu que elas estavam menos preparadas, mas elas estavam muito mais tranquilas ali, né? Do que pessoas que muitas vezes tinham estudado muito mais, tinham se dedicado muito mais, mas estava muito mais nervosa e, e não conseguiu ali dar a resposta adequada, né? Passar. Então, isso é vestibular, porque eu acho que é um momento mais emblemático, né? Que a gente fica Eu mais fui uma tenso. dessas pessoas não preparadas que passou. Mas é isso, às vezes você está ali mais tranquilo ali, né? Você está mais no controle. Então, aquilo que às vezes o que você sabe é menos, mas você consegue usar melhor do que de repente alguém que sabe Mais mais. tranquilo, né? Poder fazer, né? É isso, do que. E assim, isso é vestibular, mas você pode estender isso para várias outras coisas, assim. Várias, né? Cara, eu nunca me senti pressionado em relação à entrevista de emprego, a provas, testes. Eu sempre pensei assim, cara, é para medir o que você sabe. Ou você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, infelizmente, você vai ter. Eu sempre pensei assim, você vai ter outra oportunidade, né? Não vai ser dessa Então, vez. se você, eu sempre pensei o seguinte: se você está estressado, você não consegue fazer, né? Então é uma coisa muito comum no Inti. Eu acho que a palavra que a gente mais ouve durante as aulas é sempre relaxa, relaxa, relaxa. Se você não relaxar, a coisa não. Eu lembro quando eu tirei carteira, né? Eu tinha bombado na prova escrita. Quem que bomba na prova escrita? Quem que reprova na prova escrita? Tem que ser. Você, Vitor. Eu reprovei na prova porque eu não estava nem aí. Eu pensei assim, né? Todo mundo fala, não, a prova prática que é foda, a prova escrita você não precisa nem estudar, é uma coisa tão ridícula que você vai fazer uma boa, não precisa nem estudar, nem preocupa com isso. Eu falei, bom, ok, então não vou preocupar, já que é tranquilo. Aí, tá bom, nem, cara, não estudei nada. Eu ia nas aulas, eu ficava jogando videogame. Eu levava o Nintendo DS e ficava jogando. Eu nem tava nem aí. E aí eu falei, bom, tranquilo, ok, vou fazer a prova. E foi a primeira prova no computador, né? Todas as outras eram de você marcar num papelzinho. Uhum. E eu Eu sou esqueci da meu época óculos, do papelzinho. depois foi a primeira, hein? E aí eu esqueci meu óculos em casa. Sabe quando você vai nem aí? No outro dia eu Uhum. tinha saído à noite, cheguei, dormi nada, então eu cheguei Mas lá aí você também você não queria errado, passar, né? cheguei lá e não passei. E aí eu entrei no carro, meu pai, e aí, falei que era fácil, eu falei, não passei. Cara, ele estacionou o carro para me xingar. Você é burro, como é que você não acredito? Você é a primeira pessoa na história do planeta reprovando essa prova.
tem condição. Aí ele me zoou, eu falei, não, mas não conta pra ninguém, não. Eu falei, não, tudo bem, não vou contar pra ninguém. Chegou em casa, contou pra todo mundo tinha zoado. Aí, tá, fiz a prova de novo, passei. Aí eu estudei. Aí quando fui fazer a prova prática, né, a minha irmã já tinha bombado umas 5 vezes, sei lá, bastante. Ela teve muito problema com a prova prática. E aí ela me zoou, falou, pô, se você bombar, e eu zoava ela muito, né? Se você bombar, eu vou acabar com você, eu vou falar. E eu falei, eu já fui assim, pô, já bombei na escrita, todo mundo me zoou, não tem mais o que fazer. Então eu falei, vambora, né? Seja o que Deus quiser. Aí cheguei lá para fazer a prova, uma instrutora assim super, né, mal encarada assim, e aí eu era o terceiro a fazer, foi o primeiro, o cara nem saiu de dentro do Detran lá, né? O cara simplesmente não saiu, ela mandou voltar porque ele fez alguma coisa lá, o cara já desceu do carro chorando já. O outro era a segunda vez, era o reteste, ele tava já tremendo. Na hora que viu o cara também, ele chegou a sair, mas voltou, bombou. Eu falei, pronto, então, cara, já sei que eu vou bombar, vambora, vamos ficar de boa. Entrei no carro, aí ela foi calada, muito séria, né, e tal, e eu tranquilo fui fazendo, eu falei, bom, pelo menos eu fiz o percurso todo. Eu falei, como é que eu fui? Ela estaciona o carro primeiro. Eu estacionei, parei o carro, eu falei, bom, né, já pelo menos eu fiz o percurso inteiro, né, cheguei aqui para errar. Ela falou assim, parabéns, você não levou nenhum ponto, você é um ótimo motorista. Eu falei, meu Deus, e agora? A primeira pessoa que bomba na prova escrita e passa na prática. Foi muito Kung Fu. Muito bom. Fiquei tranquilo, então assim, não me cobrei nada, né? Isso serve para Mas mostrar. pelo menos você fez as aulas práticas, né? Não foi que nem a escrita que você. Não, que eu não estava nem aí, não tinha como não fazer, né? Porque eu não sabia nem. E uma coisa que é interessante, eu não sabia nem dirigir. Eu aprendi a dirigir na autoescola, né? Eu aprendi a dirigir para passar na prova, né? Mas aí é que é interessante essa questão de que eu não tive nenhum vício antes, então estava totalmente aberto para aquela experiência, né? Isso acontece muito na arte marcial também, né? Você de fato está aberto para aprender, para consumir aquilo ali, né? Se você chega, aquele ditado que a gente tem muito, né, da xícara cheia, né? Se você está desse jeito sempre, você não vai conseguir usufruir, né? Eu acho que assim, dois pontos aí. A xícara cheia serve também para tudo na vida, né? Porque eu acho que a gente sempre tem a possibilidade de aprender. Então, então assim, até mesmo quando a pessoa vira mestre, eu entendo que é mais uma etapa que ela está iniciando ali, mas que sempre tem um caminho, sempre tem coisas a aprender. E e outra coisa que eu ia comentar, é muito importante também para a gente poder ter esse crescimento dentro do treino, que seja um lugar saudável, né? A gente tem que confiar ali que você não vai se machucar, né? Que você não vai chegar ali no primeiro, segundo dia, vão sair te dando porrada, assim. Porque também o medo, isso vai te gerar um medo, um estresse, uma insegurança que também não vai te levar a lugar nenhum. Então, é fundamental que seja um ambiente, um lugar de treino saudável, né? Com pessoas respeitosas que te respeitem, respeitem seu nível, respeitem as suas limitações. E a partir disso é uma construção. Então, aos poucos, né, que a gente vai aprendendo, assim. É 100% uma construção. Você vê isso... É engraçado, porque quando eu estava lá no início, eu não via isso. Hoje eu vejo isso de forma muito clara. As formas do Wing Chun, elas são uma construção, assim. Não é à toa que o Sunintal é parado, que o Chan-Kyu você começa a mexer, que o Biu-Ji já é mais ágil. Então... Então, assim, é passo a passo, né? E aí, aos poucos, esse limite, você vai puxando ele. Você vai tendo condições físicas, né? Assim, você vai desenvolvendo as técnicas, entendendo o que é, o que elas são, a forma de fazer, e também o psicológico, né? Então, você vai se sentindo mais segura de ir podendo dar um passinho sempre a mais, assim, né? Sempre assim, não, hoje eu consigo fazer isso, então na próxima dá para fazer
pouco a mais. E cabe ao professor também ter essa sensibilidade, né? Perceber a hora que dá para puxar um pouco mais. Tem aluno que fica mais inseguro, mas cabe ao professor ali perceber a hora que ele tá pronto, tá adequado, porque senão você ferra tudo, né? Se você dá um passo além, assim, pode gerar um mal-estar ali que eventualmente a pessoa desiste, né? De voltar a treinar, de voltar na aula na semana seguinte, no dia seguinte. Então, tem que ser feito tudo muito sério e muito cuidadoso, né? É um sistema, né, de desenvolvimento, né? Exatamente. Não dá para achar que você vai fazer lá um mês de aula que você vai poder sair dando porrada. Aí, plano. É igual. Tem gente que acha, é uma coisa muito comum. Não sei se quando você começou a treinar, você passou isso na sua cabeça, ou se você já tinha esse formato. É até uma curiosidade, né, te perguntar isso. Porque tem muita gente que acha que vai chegar lá. Outro dia eu tava falando com um amigo meu. Eu falei, pô, você nunca foi lá treinar? Ele falou, cara, eu vou lá pagar para você me bater. Olha a cabeça dele. Eu vou lá pagar para você me bater. Eu falei, cara, o que você acha que eu faço lá? O cara chega, paga a mensalidade, pô, toma um soco na cara. Cara, obrigado. Você fica parado aí que eu vou dar uns socos em você. Cara, e muita gente pensa isso, o pior de tudo, né? Quando você foi treinar a primeira vez, eu fui criança, e eu, assim, sofria muito bullying, né, e tal, aquela coisa de ser o mais fraco e tudo mais. Então eu já fui meio que com a cabeça, assim, de, pô, eu quero bater nos outros, eu quero me defender, eu quero, né, me impor, né? E eu cheguei lá, era totalmente outra coisa. A primeira regra foi, se você brigar fora daqui, você tá expulso, né? Então aí, na verdade, eu tive uma responsabilidade e, na verdade, eu conseguia me impor para não brigar, né? E foi diferente, né? Na verdade, faltava era eu impor respeito, não eu bater em alguém de fato. E quando você chegou, como que foi isso? Como foi sua mentalidade de chegar lá? Assim, na verdade, porque antes teve toda uma apresentação da escola, né, de como funcionava, do que se tratava. Então, acho que isso deu uma certa segurança, assim. E, eu cheguei fazendo cilindô, né? Então, quando eu comecei a fazer, que é um pouco mais livre, assim, mas ainda assim tem um certo roteiro, né? Vamos dizer assim, do que você vai fazer. Então, a hora que eu comecei a treinar e ver que eu dava conta de fazer aquilo, eu fiquei maravilhada, assim. Mas eu nunca achei, eu sempre fui muito cuidada dentro da escola que eu treinei, né? Eu sempre treinei com o nosso Sifu, ele sempre foi meu professor, o Rogério Baeta, e eu sempre me senti muito cuidada ali dentro, muito. Então eu não tinha medo de machucar, sabe? Que eu acho que era isso, era esse ambiente de respeito e cuidado. E ao mesmo tempo não facilitavam o treino para mim, né? Não era tipo, como que é? Água com açúcar, né? Que fala? Café com Passou leite? café com Oi? leite. Café com Tem várias, leite? né? É, Mamão com açúcar, café com leite. então assim, então isso era um ambiente de treino muito bom. Então eu nunca tive medo assim de me machucar de verdade, sabe? E os treinos eles foram ficando mais, vamos dizer assim, mais pesados, foi realmente à medida que eu fui avançando, né? Que eu fui tendo um conhecimento maior, que eu fui desenvolvendo. Então, eu nunca achei que eu ia chegar lá e iam sair me dando porrada, assim, não, sabe? Porque era isso, era um ambiente saudável de treino, né? Era um ambiente respeitoso e muito sério. Isso faz Então, muita diferença, né? Uma característica, eu acho que talvez quase de cartão de visita, né, do nosso Sifu é justamente esse acolhimento e saber o momento em que a pessoa está, né? É muito interessante que ele sempre sabe o momento que a pessoa está e ele vai de acordo com, ele tem esse time, né, de essa aula personalizada, mesmo que tem várias pessoas, ele sabe o momento que cada um está, o que a pessoa tem condição ou não de fazer, né? uhum. Isso ele é pontual, né, em cima disso. Eu acho que para você ser um bom professor, você tem que ter
essa visão de saber o que a pessoa dá conta e o que ela não dá, e saber estimular ela a se desenvolver mais, né? Mas já gradativo, né? Igual você falou, no sistema, né? Não dá um passo maior do que você dá conta, né? Exatamente. Então, assim, nem todo bom praticante vai ser um bom professor, né? Então, ser professor é isso, assim, é o que você falou, assim, tem que ter esse olhar diferenciado pro aluno. É diferente de você quando você treina para você sozinho, assim. Então, nem todo mundo vai ser professor e tudo bem, né? Assim, a gente vai ter ótimos praticantes que não vão ser professor e tudo bem. Eu acho que também é isso. Acho que a gente também não tem que ficar tentando impor que as pessoas sejam professoras, assim. É claro que a experiência de dar aula é muito rica, né? A experiência eu acho que ajuda também. Mas às vezes um treino eventual com alguém de um nível inferior ao seu já te traz essa experiência também, né? Então é isso, assim, eu acho que ser professor ainda tá além assim do praticante, só do praticante. E é isso, não basta só saber as técnicas, né? Assim, Tem não... muito, tem todo tipo de praticante, né, na verdade, né, que a gente estava até, né, é até interessante compartilhar aqui com as pessoas no vídeo, a gente estava conversando mais cedo justamente sobre isso, né, a escola de arte marcial, qualquer que seja, ela tem que ter espaço para todo mundo, né, porque você vê uma escola que é só de competição, né, todo mundo só treina para competir. Pô, às vezes eu não tenho esse interesse, às vezes eu preciso, eu não posso me machucar, né? Às vezes, por exemplo, no caso da minha esposa, ela é fisioterapeuta, mesmo se ela machuca a mão ali, um treino mais pegado, assim, né, de competição, porque treino de competição não tem moleza, não dá para você ir mais ou menos, é sempre, todo dia, muito hard, é muito difícil. E ela não pode entrar nesse tipo de treinamento, então, assim, você vê, por exemplo, uma pessoa que já é mais de idade, ela não pode correr esse risco. Eu acho que tem que ter aula para todo mundo. Eu acho que tem que ter, tem que respeitar o momento das pessoas. E nem todo mundo quer ser um grande lutador, nem todo mundo, igual você falou, quer ser professor. Às vezes eu acho que entrar numa, não sei se você concorda, mas eu acho que quando você entra numa arte marcial, eu acho que a experiência mais rica de todas, por mais que possam vir outras, a mais rica é você ter um Vitor, acho que travou. Opa, Vitor, conexão travou. aqui. Ah, onde que eu parei? Você ia falar assim, a experiência mais rica, quando você ia falar qual que era, travou. Ah, então, Ficou a no experiência suspense. mais rica é você tirar um tempo para você ali, porque ali, por mais que você treine com outras pessoas, o que mais importa é o seu desenvolvimento, é o seu crescimento pessoal, você descobrir suas limitações, seus medos e você trabalhar aquilo ali para você evoluir como pessoa, né? E se você vai ser um bom lutador, um bom professor, isso daí é uma consequência futura que talvez aconteça e não é o mais importante. Não é nenhum objetivo, eu acho que é uma consequência. Que eu acho que o mais importante é isso, né? Que eu acho que todo mundo lucra com isso quando vai treinar arte marcial, é você se conhecer melhor. Sim, sem sombra de dúvida. É, e é isso, então você tem que ter professores honestos com você também, né? Fundamental. Isso é fundamental, mas é isso mesmo, assim. As pessoas elas chegam por motivações diversas, né? Como a gente falou antes. Elas vão chegar lá, elas vão descobrir várias outras possibilidades, e muitas vezes essas motivações elas podem até acabar alterando ali ou não, mas cada um vai ter sua característica, né? É isso, exatamente isso que você falou. Vai ter gente que vai estar procurando a defesa pessoal, tem gente que vai estar procurando competir, tem gente que vai estar procurando só mexer o corpo ali, fazer uma atividade física, né? Tem gente que vai estar atrás, de repente, de um autoconhecimento.
Então, é É um isso, assim, ó. grupo, né? Quantas pessoas eu já não conheci que treinava só para ter mais relação ali com um grupo? É, é isso também, né? Porque também é uma forma, né, de você É, conhecer gente. Não é o objetivo inicial, aí você mas acaba é isso mesmo. conhecendo, né? Mas é isso mesmo. Mas eu acho que você tem que dar a possibilidade da pessoa ver essas outras facetas ali na aula, né? Porque muitas vezes ela não vai ter essa perspectiva do que é possível fazer ali, do que é. Então eu acho que cabe ao professor, à escola, mostrar isso. Né? E aí vai ter gente que vai continuar indo lá só por causa para ver os amigos, e aí paciência vai também, né? Você Não acaba, atrapalhando o andamento da aula, tá bom. eu acho que de uma forma ou outra você acaba usufruindo das coisas. Por mais que você não busque, né? Então, assim, quantas pessoas que eu não conhecia ali dentro que não tinham interesse em ser bons lutadores e hoje em dia são, né? Não que eles buscaram isso, mas foi uma consequência do treino, né? Ou de crescimento pessoal também. Por isso que eu acho que ser professor é uma coisa, eu acho que você colocou muito bem, vai muito além de você conhecer as técnicas, né? Ou de você conhecer o nome dos ancestrais, ou o nome dos golpes, ou qualquer coisa relacionada à cultura do Wing Chun. Eu acho que tem muito mais a ver com você conseguir ver a perspectiva do todo do aluno, você conseguir ajudar ele a trabalhar essas questões juntamente com a arte marcial. Então, eu acho que você tem que estar sempre estudando, eu acho que você tem que estar sempre bem informado, eu acho que você tem que ser uma pessoa que busca a cultura do mundo, você consome várias coisas para você se manter uma pessoa atualizada, né, e presente na sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Porque, assim, pensa se você vai ter um mentor, alguém que te ensina que ela é uma pessoa completamente alheia às coisas, uma pessoa ignorante, ela não vai conseguir te orientar, porque no fim das contas o professor é isso, ele é um orientador, né? Sim, exatamente. E é a questão da xícara cheia, né, que a gente falou há pouco ali. Então, não é também porque a pessoa é professora que já sabe tudo, né? Tem esse outro lado de entender, de compreender, as pessoas são diferentes. Então, eu acho que, no fim, por mais que a gente dá aula coletiva também, mas ainda assim os treinos acabam sendo muito personalizados, né? Assim, Muito. ou pelo menos deveriam ser, né? Não sei se todas as escolas, mas porque é essa percepção do aluno mesmo, né? Esse cuidado que você tem que ter, de tentar entender os limites deles, as qualidades também, né? As potencialidades ali. E você vai vendo isso ali no dia a dia também, né? Não tem bola de cristal, né? Não é que a pessoa chega ali primeiro dia, você já olha assim, e diz assim, Oh, já sei qual que é você vai ser bom no... e É você isso, não precisa nem voltar, mas é. E desiste que não vai dar certo. Não, também você é já o... senti seu chakra aqui que não tá E o aqui. seu chakra é ótimo, né? Então é a relação que se estabelece ali também, né? Sim, Então, por isso que também tem que ser uma relação de confiança ali, tem que ser uma relação transparente e de saudável. saudável de confiança. É, e até mesmo porque às vezes a pessoa vai ter muita dificuldade, mas ela está tão disposta e tão disponível ali para estar aquele tempo ali, para estar treinando, né? Ela se dispôs a ir, pagar mensalidade, dar o tempo dela ali, né? Investir o tempo dela naquilo, que ela tem que ter uma boa aula também, né? Assim, independente de qual for o tamanho da dificuldade dela. E que nem se falou, assim, vai ter gente mais velha que vai chegar, vai ter gente mais nova, vai ter até crianças, né? Eventualmente vão se interessar, vão querer fazer aula. Isso é Então, muito importante. Você não estava falando? não, a gente tem que ter essa consciência, né, assim, dessa diversidade das pessoas. Porque também a diversidade das pessoas, ela traz um ambiente rico de treino, né? Que também
é muito fácil, né, quando a gente treina com uma pessoa só que a gente já se dá bem, que a gente já gosta, que a gente já sabe ali, que o tiçal vai rolar redondinho, gostosinho, assim, é uma delícia, né? Mas é bom a gente sair Da desse zona de conforto, quentinho, dessa né? zona de conforto, né? Porque aí eu sempre gosto de fazer esse paralelo, assim, eu sei que algumas pessoas não gostam muito disso, não, mas eu gosto um pouco sempre de fazer esse paralelo com a vida real, assim, com as pessoas que você trabalha. Vai ter gente que você vai ter mais. Vai ter mais uma relação ali, vai combinar mais, você vai gostar mais. Vai ter aquela pessoa que de repente vai ser mais difícil ali conviver, mas você vai ter que conviver do mesmo jeito, né? Então, assim, não. Então, como é isso, assim, eu acho que para mim fica muito claro, assim, né? Tanto no treino, como de repente essa pessoa que você tem mais dificuldade de treinar, provavelmente ela também vai ter uma dificuldade maior de treinar com você. E ainda assim, você tem que garantir que seja um treino de qualidade. E como que você leva isso, por exemplo, para o trabalho, né? De repente, uma pessoa que você tem mais dificuldade ali de lidar, mas o trabalho tem que acontecer da mesma forma. E o ambiente tem que ser respeitoso da mesma forma, assim. Então, eu acho que isso, para mim, é uma das maiores lições, assim, do Wing Chun. Como eu não pretendo sair dando porrada em ninguém, mas se precisar, estamos Se aí. precisar, estamos aí, né? Para mim o que eu levo assim do Wing Chun é cotidiano, assim, é isso, assim, esses enfrentamentos, esses posicionamentos diante das pessoas, diante do trabalho, isso é muito rico. Isso é fundamental, né? Uma coisa que você levantou essa questão da confiança ali, né, no treino, que não é só com o professor, não é só com o mestre, né? Com seus colegas também, né? Porque na verdade eles estão emprestando o corpo deles para você treinar e você está fazendo a mesma coisa. E o professor ele tem que saber direcionar isso e eu acho assim que hoje em dia a arte marcial está passando por uma revolução, né? Tanto na forma de ensinar, como na forma de ser visto. E um dos objetivos desse programa que eu estou fazendo é justamente isso, né? É os bastidores, tirar aquela coisa formal, aquela coisa de você não poder perguntar, né? O mestre, você tem que ter uma fé cega, e assim, aquela coisa do mística, né? Ah, não, se o mestre falou aquilo, eu não posso perguntar, eu não posso questionar, e assim, você tem que ter uma, não é nem uma que é uma confiança, né? Porque a confiança ela se constrói, né? Mas é uma fé cega, né? E assim, a gente não foi criado dessa forma dentro da arte marcial, a gente tem, né? Não teve, a gente tem um mestre que ele é uma pessoa completamente transparente, completamente honesta, humana, né? Que ele não tem aquela coisa de eu sou inquestionável, né? E tudo mais. E essa questão da xícara cheia e vazia, ela cai muito nessa situação, né? O Sifu ele é uma pessoa que ele está com a xícara vazia o tempo inteiro, né? Ele sempre que eu encontro ele, ele está treinando, ele está estudando alguma coisa. Eu nunca encontro com ele e ele está do mesmo jeito. Ele sempre está desenvolvendo, ele nunca teve aquela coisa de, bom, eu sei tudo, não me questionem, né? Ele sempre está naquela de, bom, posso estar bom agora, mas eu posso melhorar, eu posso. Eu acho que ele nunca virou para mim e falou assim, não, é isso aí, tá tudo certo, você não tem que trabalhar. Ele sempre vira e fala, tá bom, mas isso aqui você pode dar uma melhorada. Eu acho que o dia que ele falar que tá bom, eu vou ficar com raiva. Ferrou. Deve ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, que é a jornada, né? Eu acho que a gente está nessa jornada. Eu acho que é aquela coisa, não sei se você já teve isso na vida, né? Você está com um processo de caminhada para obter alguma coisa, e o processo sempre gera uma expectativa maior, sempre uma emoção maior. Quando você pega aquela coisa, você fala, bom, é isso aí, ok, né? Não era tudo isso, né? Porque a gente cria muita expectativa na jornada, né? Ou seja, a jornada é que faz a gente feliz. É. E muitas vezes é isso, né? Você estabelece a jornada onde você quer chegar, e aí você vira assim: quando eu chegar aqui, aí vai estar. Aí eu vou ser feliz, Aí é eu vou verdade. ser feliz, aí eu vou ser fera, assim, para não falar outra palavra. É, aí, quando você chega, você fala assim: peraí, mas ainda tem muita coisa aqui para aprender, para ver, para entender, para treinar, né? Senão a gente para, assim, a gente fica estagnado.
E, na verdade, eu acho que a gente sempre tem que tentar evoluir, que é que você falou, que o nosso ciclo faz, assim. Isso é importante até mesmo se você... Aí, se você tem a intenção de ter uma escola de 21, até mesmo para manter a escola viva, né? Também. Não pode chegar lá e sentar na cadeirona ali e falar assim, agora eu sou... Uma roupinha, né? O Tom John. Agora, não me questionem, porque eu sei Traga o de tudo. chá, não me questione. Traga o chá, não fala nada. Não fala nada, Não, né? mas isso é importantíssimo, cara, essa questão da xícara vazia, né? Sim. E é isso até que a gente falou um pouco mais cedo, que a gente tem que ter em mente assim, o lugar e o momento que nós estamos, que nós treinamos, né? Nós não somos chineses, nem nós estamos no século XXI. Então, tem algumas questões ali que não vai caber nesse mundo hoje em dia, que ela vai ser muito mais prejudicial na realidade do que vai trazer benefícios ali. Pode ser que em algum momento fez sentido, né, na história, ao longo da Em outra história. cultura, né? Em outra cultura, e assim, eu gosto muito de falar, mas é a tradição, é a tradição, é a tradição. E eu sempre falo assim, as tradições elas são inventadas e elas se modificam ao longo do tempo, até mesmo para se perpetuarem, né? Então elas vão se adaptando às novas demandas do mundo, assim, vamos colocar dessa forma. É, então, eu acho que a gente também tem que ter essa consciência, assim, né? Que a gente o momento e o local que a gente treina a nossa arte marcial, né? Isso é importante para a gente não ficar, não virar meio que um fantoche, assim, Tem que estar repetindo. vivo, né? Tem que estar É, vivo, né? Tem que ser ser pensado. autêntico, né? É a autenticidade, que também a gente tanto fala dentro da arte marcial. Então, Autenticidade. é buscar a nossa autenticidade dentro desse, do mundo que a gente nasceu, né? Nós temos a nossa cultura brasileiros, enfim. Então, a gente tem que ser autêntico disso e a arte marcial é uma ferramenta, né, para a gente conseguir isso. Não tô, e quando eu falo isso, assim, eu não estou desprezando o que veio atrás, de forma Claro, alguma, não, exatamente. né? Não é isso, mas é entender que o mundo O está momento muda, caminhando aí, né? O momento muda, a exatamente. gente tem que estar atualizado com essas coisas, É. né? Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes num cenário e numa cultura diferente, aquilo ali era bem aceito, funcionava e tudo mais, aquela questão da devoção. Por exemplo, na arte marcial, a questão da hierarquia, né? Então, muitas vezes ela é mal utilizada, né? O cara fala Uhum. assim, não, porque eu treino há mais tempo, eu sou graduado, o que eu falo é lei, né? Então, a gente já viu muito isso dentro da arte Uhum. marcial, né? O cara falar isso e ele se sentir como se ele tivesse um lugar inquestionável, né? Então, assim, por exemplo, você treina há muito mais tempo que eu, e assim, desde que eu entrei lá, eu nunca, da sua parte, por exemplo, eu nunca vi você se considerar superior e usar disso de alguma forma para diminuir alguém ou para, né, sempre tratando no mesmo nível, assim, né? Somos pessoas, estamos treinando e você com muita paciência, né? Comigo, quando eu comecei a treinar, você já era uma praticante avançada já, quando eu comecei a Uhum. treinar. E assim, você sempre com toda a paciência, com todo respeito, e assim, a admiração que eu tenho por você, ela não veio na hierarquia, não, porque você é mais avançado. Ela veio porque foi uma construção do respeito, da amizade que surgiu ali. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que respeito não é um sinal de nascença, né? Ele é construído, ele é conquistado, igual aquela famosa frase quando não tem mais argumento. Não, porque eu sou isso, né? Porque eu sou Uhum. seu pai, eu sou seu mestre, eu sou mais Sabe com quem está falando? você sabe com quem você está falando. Então É, essas frases elas geram como se o respeito fosse uma coisa de nascença, obrigatória ou um cargo. E a gente exa- aprende que não é assim, né? não, exatamente. Agora, assim, eu lembrei de um fato, eu acho que foi a única vez, mas isso tem muito tempo, que eu fiz uso desse, vamos dizer assim, desse status. Que eu virei e falei assim, eu sou o seu CJ.
mas era um momento de desrespeito por parte de uma pessoa específica, assim. Mas isso tem muito, muito tempo. E aí era isso, sabe, assim, essa pessoa não vai me respeitar, não tem jeito. Mas ela não pode ficar me desrespeitando dessa forma, entendeu? Assim, não adianta. Então, pelo menos assim, eu sei que você não vai continuar não gostando de mim, não tem problema, mas eu sou CCD. Então, assim, você tem que me respeitar. Ele não tinha que me respeitar porque eu era CID dele, ele tinha que me respeitar porque a gente somos pessoas, né? Na verdade. Mas Mas, infelizmente, naquela situação. Oi? foi o argumento do Mas, momento, infelizmente, né? naquela situação era o que aquela pessoa entendia, Era a sabe? linguagem que a pessoa Era a falava. linguagem dele, é. Mas eu concordo com você, assim, o respeito é construído, ele não é que nem se falou, não é de nascença, né? As relações, elas são construídas. Então, se você quer que as pessoas te respeitem, e não te respeitem por uma questão de hierarquia, te respeitem como ser humano. Você tem que, primeiro passo, você tem que respeitar elas, né? E tem que escutar a história delas também, porque todo mundo tem uma história. Sim, saber onde está, né? Onde Saber onde está. é o momento disso, né? Igual, por exemplo, na aula, né? O professor está ali, né? É o momento dele, é a profissão dele, e o cara chegar lá desautorizando e É, falando, não sei o que. Tem que ter uma hierarquia, mas essa hierarquia ela é de respeito à história da pessoa, ao tempo da pessoa, mas ela não é uma coisa inquestionável, absoluta, igual você falou, né? Eu sou sua CJ, você treina mais tempo, e assim, você tem mais conhecimento por estar ali há mais tempo, e assim, eu tenho que ouvir, eu tenho que prestar atenção no que você fala, né? Então uhum. tem que ter esse respeito da hierarquia, mas tem que ter também o respeito por ser pessoa, né? O respeito ele tem que acontecer em qualquer lugar. E eu acho que é uma via de mão dupla, né? Porque, claro, quem treina mais tempo muitas vezes vai ter mais elementos ali e tal. Mas muitas vezes quem está treinando há menos tempo também vai trazer coisas, Sim, com sabe? Vai certeza. trazer muitas vezes outros questionamentos que de repente, num primeiro momento, você não tinha pensado a respeito. Então Sim, é um respeito de mão dupla aí, né? sim, Assim, isso é a gente tem. Então, agora, é claro, tem gente que nem se falou, aí pode chegar e de repente na aula querendo avacalhar tudo, aí não dá, né? Aí se não Você é tem que se isso. impor, você tem que falar, eu acho que é aquela questão, né? De você falar a linguagem que a pessoa entende, né? É. Que às vezes não é a sua linguagem, mas você ter condição de falar a linguagem que a pessoa entende. Tem gente que entende uma linguagem um pouco mais primitiva, por assim dizer, né? Vamos, Sim, vamos colocar dessa forma, né? é. E aí você às vezes tem que falar tem que mostrar de uma forma que a pessoa entenda, né? E às vezes tem essa necessidade, né? Uhum. Então acho que aí está a riqueza do treinamento. Sim, Você saber onde está e você saber como se portar exatamente. em todas as situações, né? Você falando isso, me veio até uma questão de trabalho, assim. Eu gosto muito das relações horizontais, mas, claro, eu entendo que existe uma hierarquia em determinados momentos da vida, assim, vamos colocar assim, né? Determinadas situações. Então, por exemplo, quando eu treino com o meu Sifu, eu sei que tem uma questão de hierarquia, ele está me passando ali um conhecimento, né? Ele está me dando aula. Agora, fora do treino, nós somos duas pessoas, né? Assim, ele com o conhecimento dele, para além do Wing Chun, de vida, tudo, e eu com o meu. Então, assim, a gente tem que se respeitar enquanto pessoas. Agora, no trabalho, muitas vezes eu percebo que tem pessoas que elas precisam de hierarquia. Isso é muito doido. Elas precisam de gente é, meio que dando ordem, falando mesmo. Tem gente que tem dificuldade, isso eu já percebi, que tem dificuldade de virar e falar assim, aqui, vamos resolver isso aqui, o que você acha? Qual que é seu ponto de vista a respeito? Aí, sabe, você vai tipo, construindo em conjunto? Uhum.
Tem gente que tem dificuldade com isso, assim. Então, e aí vou transpondo isso pro Wing Chun, que é o caso. Vai ter gente que você vai ter que eventualmente virar e falar assim, mas eu sou CJ, ou eu sou seu Sirin, ou eu sou seu Sifu, ou eu sou seu Simo, o que seja, Exatamente. assim, sabe? Então, essa leitura que você tem que ter é da pessoa para ajustar, né? Fazer esses pequenos ajustes aí. Sim. Às vezes é necessário, né? É a questão da linguagem que a gente falou ali agora há pouco, que acontece bastante, né? Tem muita gente, às vezes, que confunde, né, as coisas, né? E eu acho assim, eu sempre falo isso, né? Tem muitos alunos, não é uma obrigação, mas é uma coisa que acontece. Tem muitos alunos que são meus amigos, né? Fora ali, e não é uma obrigação. O cara não tem que ser meu amigo, não tem que ter. Tem outros alunos que eles vão lá, pagam, fazem as aulas e vão embora. A gente não tem uma relação próxima. Né? Nem sempre é assim, porque o pessoal acha que o Wing Chun ou qualquer arte marcial é tudo uma família, não sei o quê. E assim, é uma coisa que ela não é condicional. Você só vai aprender se você for meu amigo? Não, eu trato todos os alunos igual dentro da escola, né? Sim. E assim, eu acho interessante que eu acho que metade da minha turma aí no Brasil era de colegas meus de faculdade. Então, assim, e pensa como que é a relação de colegas de faculdade. Relação de amigos e muitos deles frequentavam a minha casa, a gente saía junto e tudo mais. Mas é que é engraçado, né? Todos esses amigos que começaram a treinar, eles sabiam a diferença entre o Vitor amigo e o Vitor na hora de dar aula, de professor. E mais importante do que isso é eu saber a diferença entre agora eu sou seu professor, fora daqui eu não sou seu professor. Eu acho que essa relação ela não pode sair do controle. Né? Pensa o seguinte, eu tá lá, eu tenho uma questão pessoal com um deles, e eu virar e falar, não, mas eu sou seu professor, eu usar esse argumento, né? Se aquilo ali me desse alguma validade ou algum poder, eu acho que assim, essa questão de saber o limite, saber onde está, né, saber o momento, eu acho que isso é fundamental em qualquer relação. Vou dar um exemplo mais intenso ainda. Minha mãe já foi minha aluna. Né? Olha só, isso é uma coisa, você sabe muito bem dentro do Wing Chun, extremamente complexa de Uhum. você ensinar um familiar, entendeu? Você tá não como treinar juntos, mas você ser o professor. Né? Isso é uma coisa que está nas entranhas do sistema de você não ensinar um familiar justamente por essa confusão que as pessoas têm em saber, bom, aquele momento ele é meu professor, aqui ele não é meu professor, é outra relação. E a gente não confundir essas relações. E deu muito certo. A minha mãe, por exemplo, quando eu falava dentro da aula, ela me respeitava como professor. Ali eu não era filho dela. Né? Mas fora dali, eu não tinha essa relação de professor com ela. Eu voltava a ser o filho dela. E a hierarquia invertia. Né? E eu Uhum. achei interessante ela saber respeitar isso. Né? Ela, hora nenhuma, ela ficava no treino ou de alguma forma teve alguma relação ruim. E isso é muito difícil, porque na maioria das vezes as pessoas confundem, né, essas Uhum. coisas, né? Eu já tive, por exemplo, a minha esposa, que na época não era minha esposa, era minha namorada, e ela foi treinar comigo, né? Já sendo minha namorada, ela foi treinar, pegar aula comigo. E ela não confundia ali hora nenhuma, não ficava, ah, meu bem, não sei o que, não tinha essa relação, eu era o Uhum. professor. Eu achei muito interessante as duas saberem separar isso. Isso é muito legal, assim, é muito importante, que nem você disse. Até mesmo para, eu acho que até mesmo para pessoas que de repente a gente não tem uma relação prévia, mas isso não deve ser confundido, porque senão você pode abrir portas para situações ruins, né? Não saudáveis ali, sei lá, de eventuais Abuso. abusos, né? Então, é isso, assim, as relações elas têm que ser claras e elas têm um momento de acontecer, que nem a gente falou. Vai ter um momento que você vai ser o professor, vai ter um momento que você vai ser o amigo, vai ter um momento que você vai ser o filho, vai ter um momento que você só vai, assim, você não vai ter relação além da aula com aquela pessoa também, né? Então, mas se a relação estabelecida ela é transparente, ela é clara, ela não dá margem e ela não é fantasiosa, né? Que nem a gente brincou aqui agora, ela não dá margem para
eu acredito, né, que ela não dá margem para esse tipo de equívocos acontecer, que eventualmente a gente vê, da pessoa, dela se apropriar de uma forma muito equivocada desse lugar de mestre, né, de sifu, de professor, de sirim, de dai sirim, né, entendeu? Não Todas tem só o essas sirim, tem o dai sirim, o dai verdades sijê, sim, é acima do sim. acima do sirim. Então, assim, Para quem não sabe, só explicando, ah, é. Sirim quer dizer irmão mais velho de treino, Sijê, irmã mais velha, e Dai Sirim é como se fosse o aluno mais antigo, o irmão mais antigo de treino, né? Porque no 21 tem essa nomenclatura familiar, né? E é isso, eu imagino que quando isso foi criado, né, devia fazer muito sentido, né? Era outra sociedade. É porque você tinha Mas acesso à casa do mestre, era onde era a escola, né? E ele não aceitava simplesmente porque você pagava. Ele te aceitava se ele tivesse alguma relação com a sua família, né? Olha a diferença, né? é, mas hoje em dia é uma relação, na verdade, comercial, assim, né? É uma venda de um serviço, né? Então tem que ser claro, as pessoas têm que saber o que elas estão comprando e você tem que entregar contento daquilo que você falou que você ia entregar. Claro que não Transparente. ser transparente. Claro que assim, o convívio ali, eventualmente essa relação vai se transformando, né? Que nem a gente aqui. Naturalmente. A gente não se conhecia antes, né, Vitor? Assim, a Exatamente. gente se conheceu pelo treino, então criou uma amizade, tudo. Não é impeditivo, mas a gente sabe, se Gato uma hora. branco. É, uma hora. Uma coisa é agora que a gente está aqui conversando, trocando uma ideia, ou até mesmo quando a gente já foi tomar cerveja junto, tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é a hora do treino, né? E até mesmo eu tenho consciência que apesar de eu ser mais velha de treino que você, eu sei que já teve momentos que você estava mais avançado no treino do que eu. Tudo bem, Não também. tem problema nenhum, Não né? tem problema nenhum, sabe? Tudo bem. Assim, eu posso aprender de. Você é meu Sidai. Te dá. Não tem problema, eu posso aprender do meu Sidai também, né? Isso não, não me desqualifica enquanto praticante, Com né? certeza. São Então, momentos diferentes, né? sim. E eu acho que uma questão pertinente nesse assunto que a gente está falando eu acho que existe diferença entre você ser mestre e você bancar o mestre, né? Assim, Que tem. eu vejo muito hoje em dia pessoas bancando o mestre, né? Então, que Uhum. não é o caso do nosso Sifu. Ele não banca o mestre hora nenhuma. Ele é o mestre, E ele é o mesmo. né? Aí você vê que vem o respeito de verdade, né? Assim, não é fruto de uma fantasia que a pessoa se coloca ali como a grande conhecedora que então é porque se estabelece uma relação de respeito e, e ele escuta também, né? Então também tem essa dialógica, né? Que fala assim, Sim, ele é o mestre, claro, a gente aprende com ele, mas ele escuta a gente também. Então acho que a gente está fazendo, depois a gente passa o telefone do Rogério para quem quiser fazer aula com ele, propaganda que a gente está fazendo. fazendo a propaganda. Mas se a gente não gostar, a gente não tava Mas aqui, é isso né? mesmo. A gente não vai treinar num lugar com uma pessoa que é ruim, que Claro. não. Eu acho que Tô se aqui fosse é brincando. melhor parar logo, né? Mas isso é muito interessante porque eu acho que tem perfis, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui na casa do Sifu, qual que era a minha visão? Você sempre tem uma expectativa de acordo com as coisas, né? Você pensa o seguinte, pô, o cara é mestre, e assim, eu não conhecia ele tão bem na época, né? Então eu falo, pô, um cara, né, com essa habilidade toda, eu já tinha noção da habilidade dele, que foi o que me fez ir atrás. Eu cheguei lá, eu já era um artista marcial de 10 anos, né? Então já era formado em outro estilo, né? E eu cheguei lá, eu pensei, pô, a casa do mestre, né? Deve ser um templo chinês lá, ele serve chá, tem faca para todo lado, lá o boneco de Vai ter madeira, que tirar o sapato para entrar. fato. Cheguei lá, cara, uma casa de família normal, entendeu?
com vários elementos diferentes do Wing Chun. Então você vê o seguinte, ele é o mestre como eu penso que é um mestre ocidental, entendeu? Ele é um cara sutil, entendeu? Ele não fica ali botando uma faixa na testa, sou o mestre de Wing Chun, né? Ele é um cara sutil e ele trabalha a questão do sistema de forma pontual, no momento apropriado. Eu acho que essa coisa de se apropriar... Eu lembro uma vez, eu acho que você não sabe dessa história, eu postei uma foto no Facebook com um caneco de cerveja que eu estava eu ia ser padrinho de casamento com um amigo meu e a gente foi na barbearia, todo mundo reuniu lá. Eu tirei uma foto com ele, né, com um caneco de cerveja. Um outro cara, professor, falou um monte para mim, pô, que falta de ética, não sei o quê, professor bebendo cerveja, não sei o quê. Eu falo, cara, o que você acha que eu sou? Um monge? Que eu estivesse na montanha, eu tenho 27 anos, cara. Você quer que eu banque além de eu bancar uma pessoa que eu não sou, que, né, que não tem nada a ver isso, eu sou ocidental e eu tô no século XXI, né? Você queria que eu tivesse um comportamento qual? E eu não sei onde que isso é agressivo, tô fazendo nada ilegal, cara. Onde que isso é feio? Eu num momento de diversão com as pessoas que eu gosto, eu não entendi onde que eu tava errado, sério. Não, porque você não tava, né? Mas acho que tem essa fantasia também do mestre, o mestre meio guru, né? Assim, tem um. E, Isolado, né? e tem gente que se apoia nisso, e tem pessoas que vão em busca disso também, né? De ter um guru aí, uma pessoa que vai virar e falar assim, isso você pode, isso você não pode. É. Olha, E não pelo então. exemplo, né? Eu acho que Não. é muito mais válida essa questão do exemplo, né? De você assim, você está integrado àquela sociedade, porque você pensa o seguinte, um cara hoje em dia que não sai, que não tem conhecimento de nada, ele fica lá na montanha dele, lá, fazendo sei lá o que, tomando chá. Cara, o que esse cara vai poder contribuir na sua realidade? Entendeu? Como que ele vai saber, entendeu? Como que é a sua realidade? Eu acho que o mestre de fato, não o cara que banca o mestre, ele tem que estar integrado nas relações sociais do dia a dia das pessoas. Então, como que ele vai poder te orientar se ele não sabe nem como que as coisas funcionam, né? O cara lá vive no mato, ele não tem... Então, assim, eu não consigo ver onde que foi o meu erro naquela situação. Inclusive, o nosso Acho que o erro foi na expectativa, na verdade, do outro que falou isso. Ele ainda comentou embaixo, assim, o nosso mesmo comentou embaixo, falou assim, não, e não vejo problema, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou, vejo problema nisso, né? Eu acho que você, né, é uma pessoa honesta e tudo mais, você é um bom profissional, e a gente bebe junto, né? Acho que ele falou alguma coisa assim, embora ele nem beba, né? Ele não gosta de bebida alcoólica, mas não é porque ele acha um absurdo, ele simplesmente não gosta, tudo bem. Claro, tudo bem. É É, isso, é. Não é entrar, é isso, a gente tem que procurar a nossa autenticidade, e eu acho que a arte marcial faz isso muito bem. Então, e fazer as coisas de forma equilibrada, né? isso, equilibrada, Então, né? Não foi uma é. foto no vexame em cima da mesa lá, né? Não é, entendeu? Porque você gosta de cerveja, você vai. Não foi Aí você nada vai disso. treinar, você só tá com uma long neck ali, assim, ó. Todo mundo vai ter que beber antes do treino para poder. Eu acho que, cara, você foi muito pontual nesse assunto. É o equilíbrio, né? Eu acho que isso tem a ver com a arte marcial. Eu estava até conversando com um aluno essa semana, falando sobre isso, né? Eu falei assim, cara, a dieta não tem que ser uma coisa sofrida, né? A minha nutricionista, ela sempre fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, ó, eu não vou te proibir de nada, entendeu? Eu não vou falar, nunca mais vai poder comer, só coisa light, diet, acabou. Low Assim, carb. sabe, não sei o quê, restrição total, maromba. O que ela fala? Ela fala assim, ó, nós comemos, o ideal, né, seria a gente comer pela nutrição das coisas. Mas nós somos seres que buscamos o prazer. Então, assim, você comer uma comida gostosa é prazeroso, você gostar e tal. Mas ela pensa o seguinte, ó, você tem 7 dias na semana. Se 6 dias você só come porcaria, não adianta um dia você comer direito. Então ela fala, é preferível que você consuma mais coisas, alimentos nutritivos, bons,
né, do que você consumir porcaria. Mas se eventualmente você comeu a semana inteira bem, aí num dia, às vezes no sábado, no almoço, você tirou para comer um sanduíche, um chocolate, alguma coisa. Você acha que uma coisinha ali vai desregular toda uma semana de coisas boas que você fez? De alimentos bons que você comeu? Não vai, entendeu? Então ela fala, se você comer, de modo geral, melhor do que pior, claro que o melhor vai prevalecer. É você ter equilíbrio, né? Isso. E a arte marcial te traz isso também, né? Justo. Esse equilíbrio. Então, e eu acho a autenticidade, para mim, é uma coisa fundamental também, é ser aquilo que você é, Exatamente. né? Então, eu tenho uma frase, não sei se é da... Gente, como chama? Da Clarice Lispector, talvez? Não sei se as coisas... Se alguém souber, depois comenta embaixo. Sempre quis Tem fazer embaixo. isso. Já que sou, o jeito é ser, né? Então é a gente ser a gente mesmo. É isso. De forma equilibrada. Eu acho que a arte marcial traz tudo isso pra gente, né? Traz toda a questão de defesa pessoal, desenvolvimento e tal. E a possibilidade da gente ser a gente mesma. De forma equilibrada. Então, assim, se você gosta da sua cervejinha, ó, vai fundo, né? Você não precisa. Se você não gosta também, Não tem problema. beleza, não tem problema, né? Você não precisa Pode os seguir um outros. padrão, o que o seu mestre fala. E aí, voltando assim de novo, falando bem do nosso Sifu, é tão incrível que você vê assim a diversidade que, se você pegar nós três aqui, ó, eu, você e ele, a diversidade que nós três, tanto que a gente cada um tem sua Diferente. história, cada um tem sua perspectiva de vida, cada um tem estabelece suas relações e de outros alunos dele também, né? Tô falando aqui nós três porque, mas essa possibilidade também que ele dá da gente ser a gente mesma, né? Não tem um padrão que você tem que seguir. E Assim, saber entender o outro, né? você não tem que imitar seu mestre, né? Então, Ele tipo, adora Coca-Cola. Eu odeio refrigerante. Olha só. E ele nunca falou, não, exatamente. não bebe mais, agora você vai ter que tomar Coca-Cola, que é a melhor coisa da Coca-Cola Cristal. A famosa Coca-Cola Cristal. Mas é isso. E assim, aí imagina, se vou virar psicóloga, então, meu É, mestre é psicólogo, vou largar a arquitetura, também. vou virar psicóloga. Assim que eu virar Vou, médico, chegar senão, ao ponto máximo da vida. da vida. Então, essa possibilidade. Você tem que dar essa possibilidade para os seus alunos também, né? De serem eles mesmos, de forma equilibrada. Sem Então, ficar impondo o que você acha num sentido pessoal, né? Você vê, tudo que eu falo que eu vou fazer da vida, ele me apoia. Eu acho que por mais que talvez ele não concorde, mas ele mas sempre, eu acho é isso. que Eu acho que o papel, claro, a não sei que você for virar e falar assim, vou matar uma pessoa, aí não dá, né? então, É mais complexo. Assim, não dá para virar, vai lá, Vitor. vai, Não. mata, Se é isso mesmo que você vai fazer, não é. Não, não é isso. tem que apoiar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que não cabe a gente, né, falar o que a pessoa tem que fazer. Eu acho que o máximo que você pode virar e falar assim: olha, eu acho que esse caminho Sim, não me exato. parece muito legal. Mas assim, é isso que você quer? Então tenta, uai. Às vezes dá certo, às vezes você quebra a cara, mas Dar ordens, né? Essa eu acho que é a diferença, né? é, Então, assim, tudo que eu vou fazer, ele nunca fala assim, não, não faça. Quando ele acha que não é interessante, ele me faz pensar. Não, mas você parou para pensar que isso aqui, ele nunca. Eu acho assim, eu sempre meço essa questão do. Claro, é o meu jeito de pensar, né? Pode ter gente que pensa diferente. Mas eu sempre acho que o reforço negativo, ele não é bom, né? Eu sempre. uhum, E eu aprendi isso muito com o Sifu, né? Porque eu venho de uma história de treinamento que o reforço negativo, ele era o combustível para movimentar as coisas. E já ele é diferente, ele move as coisas com reforço positivo e a reflexão. Então, quando ele acha que não é interessante, ele fala, não, não sei o que, você não vai fazer. Você parou para pensar sobre isso, não sei o que e tal. Então, acho que isso é que é interessante, né? Você não chegar, por exemplo, para um aluno e falar, não, tá ruim o que você está fazendo. Eu acho que você falar, né? Eu nunca falei para um aluno que estava ruim. Eu sempre falo, não, tem outra forma de fazer isso, uma forma que talvez seja melhor.
Mas você vê que eu disse a mesma coisa, mas de um jeito que não desencorajasse a pessoa, não deixasse ela mal, fazer se sentindo, né, diminuída ou estúpida. Então, eu acho que isso é interessante, né? Você saber como falar as coisas. Sim, exatamente. Isso faz toda a diferença. É até engraçado você estar falando isso, vou parênteses aqui. É porque eu arrumei um cachorro agora, né, na quarentena. Ah, que Aí eu legal. comecei a ver coisa de adestramento na internet. Aí até para cachorro tem essa questão do positivo, né? De você não, não brigar, de você dar o reforço positivo. Então, se ele estava vendo que eu tô com problema de xixi aqui dentro. Aí tem lugar que fala assim: não, se ele faz xixi em lugar errado, você não briga, porque senão você pode criar um problema maior no cachorro. Então, a hora que ele fizer certo, é que você vai agradar, você vai dar um petisco, você vai. Né? Aí você fala a linguagem do cachorro. Mas essa ideia também, né, de reforço positivo. Então, você pega aquilo que é bom e você encoraja aquilo, né? E aí você vai fazendo ajustes, mas sem virar assim, que horror, o que você está fazendo aqui? Vai embora! Joga, né? Vou fazer isso com os alunos agora. Quando eles fizerem certo, eu vou dar um biscoito. Não, muito bem, parabéns, toma. Quem ganhar a luta vai ganhar esse cookie aqui, hein? Cara. Só não pode ser cerveja, hein? Senão vai. Se tiver a cerveja, vai ficar sério, hein? Com alguns aí, vai. Os caras vão lutar com isso igual gladiador, né? Mas cara, mas isso é muito interessante. Você arrumou um cachorro na quarentena, eu arrumei um gato, né? É mesmo? Você já tinha um gato? Ficou no Deixei no Brasil? Brasil com os meus pais. É igual meu pai, eu falei que ia mudar, ele falou, não, pode ir. Eu falei, mas eu vou levar a gata. Então você não vai. Então você não vai. Gosta mais da gata do que de mim. A gata virou minha irmã, já. Virou membro da família, né? Muito E bom. para quem não gostava de gato, você vê como que é a questão de você se dar oportunidade, né? Meu pai detestava gato, sem motivo, né? Aquela coisa cultural, é traiçoeiro, de gente que não conhece. Sim. Hoje em dia, cara, o gato dorme junto com ele, minha mãe, lá no meio da cama, igual bebezinho, assim, né? Ele fica no colo com ela, fica aquela. Se eu levasse ela, ia ser horrível, né, para eles. Sim. E aí eu tava sentindo falta, né, de. Uhum. Que queira não vir um filho, né? É, E aí. companhia, assim. Ainda mais nesse momento, né, que a gente está muito em casa, assim. Sim, Nossa, é uma dá companhia. muita alegria. É engraçado esse negócio de gato que você falou, porque lá em casa também tinha isso, né? Gato é traiçoeiro, gato não gosta da casa, não gosta do dono e tal. Aí, isso já tem uns 10 anos, eu arrumei um gato. Eu tinha arrumado um gato. Aí, uma vez eu precisei viajar. Por uma semana, eu deixei o gato na casa dos meus pais. Nunca mais peguei de volta o gato, nunca mais consegui pegar de volta. Sequestrado pra. Eles sequestraram o gato, tá lá com eles até hoje. Meu Deus, cara. Mas é isso, você vira. Porque o gato, as pessoas têm aquela coisa muito de conhecer o gato dos outros. Ele acha que vai igual o cachorro. Chegou na casa, você chamou, o gato não tem relação. Ele é um animal que ele precisa, ele é igual ao humano. Você precisa desenvolver relação. Pensa a primeira Cachorro vez que é mais assim, né? Estabanado, que já chegar, chega. vem cá. O que é isso? É louca? Né? Então ele precisa desenvolver relação. Ele é um ser, ele é um animal que ele precisa desenvolver uma relação para ele ter alguma interação com você. Não é igual o cachorro que ele, né, a interação com ele é bem mais fácil, né? Não quer dizer Sim. que ele, né, também vai de qualquer jeito, mas é bem mais Uhum. tranquilo que com gato. Você tem que desenvolver uma relação, né? Quando eu falava para as pessoas, se eu chegava em casa, minha gata me recebia, ninguém acreditava, achava um absurdo, né? Não quer nem saber. E não é assim. E esse gato, depois meus pais já tiveram mais gatos. Assim, já teve mais 2 gatos depois dele. Aí ele tá lá até hoje. Ele conversa com a gente. Você fala, ele responde. É muito legal, assim, é muito bom. Mas é isso que você falou, assim. É, o gato com pessoa que não conhece, muitas vezes fica mais arredio, não chega, né? Muito perto, fica mais assim. Mas é, eles dão amor do jeito deles lá. É diferente de cachorro, mas também. Ele. É igual a gente estava falando do Kung Fu. Né? Cabe até nessa situação do gato, né? É, Saber como agir. Né? Então, eu acho que isso
né? Por isso a gente costuma falar, né, que a arte marcial está presente em tudo, né? O Wing Chun, né? Sim. Tudo é o Wing Chun. Porque é justamente isso, tem que saber como trabalhar a interação com ele. Porque o cachorro, geralmente, você trabalha uma interação de dominação, né? O Uhum. gato é diferente, você tem que trabalhar uma relação de amizade, não de dominação, né? Se você for ruim para ele, ele não vai voltar lá, abaixando a cabeça, ele vai ficar chateado, ele vai se afastar e tudo mais. Então, é uma relação igual com o humano, você precisa de manutenção. Eu comparo exatamente como, né, ele pode ser ou não seu amigo, não é condicional. O fato de É, você adotar e, né, e tratar de qualquer jeito que ele vai, né, e o cachorro, dependendo também do como você trata, ele também vai, né, ficar de outra forma, né? sim. Então, isso é muito importante. Com certeza, é a relação que a gente tem que estabelecer, tanto com os bichos quanto com as pessoas, na vida real, sei lá, no trabalho, nas relações familiares, quanto também dentro do treino, né? Dos nossos parceiros de treino. E é isso, vai ter gente que você vai ter mais afinidade, e vai ter gente que Sim. não. E o respeito tem que Bem, prevalecer, exatamente. exatamente. Perfeito. E assim, para a gente, né, já ficamos aqui 1h20, para não quero te Nossa, tomar já mais tanto passa tempo assim, aí. né? A gente começa a conversar. É. E assim, para fechar, eu sempre faço essa última pergunta para todo mundo, porque eu acho que ela acrescenta demais, né, em relação à visão de quem está assistindo, né? Porque o objetivo do programa é justamente fazer as pessoas verem que arte marcial não é aquela coisa do filme de Kung Fu da década de Uhum. 80, que você sai no telhado com espada e, né, se vingando de alguém Dando que matou, voadoras ali, né? Hã? saindo voando, né? Quase. Aí, e que somos pessoas normais, e o mestre, ele não é o cara que tem as respostas para tudo, ele não é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa normal que treinou muito e ele tem coisas para te ensinar, assim como ele tem coisas para aprender, né? Eu lembro do bate-papo anterior, eu acho que estava falando com o Marcelo, né, que é professor de Louva-a-Deus, e ele falou que, eu acho, ele contou uma história eu não lembro exatamente, mas que era mais ou menos assim, que o mestre virou para o aluno e falou assim, ó, eu não posso mais ser seu professor, seu mestre, porque você não tem mais nada para me ensinar. O mestre falou isso, né? Então, olha que interessante, né? Uhum. Essa questão, né, de o mestre aprende muito. Eu acho que talvez eu aprendo mais com meus alunos que eles aprendem comigo. Vou começar a pagar eles para eu dar aula. Mas é uma questão assim, onde que é o ponto que, por exemplo, eu aprendo mais com eles do que eles aprendem comigo? Na questão de lidar, de saber o momento deles, eu acho que isso é muito importante, porque eu estou com conhecimento que eles querem adquirir, Uhum. né? Mas eu preciso entender como eles funcionam para eu poder passar esse conhecimento. Não é uma coisa tipo, leia esse livro ou assista esse DVD que você vai aprender. É uma interação social, uma interação Uhum. física, é uma coisa tão complexa que você sabe muito bem que a gente fica naquela história de eu quero ficar bom, mas quando que eu sei que eu vou ficar bom? Né? Não é a graduação que vai me dizer. Né? Você não sabe bem o que é ser bom. É uma discussão muito E doida, eu né? acho que aí é aquilo, assim, quando você acha, quando você bota aquilo que a gente falou mais no início, assim, você bota a perspectiva, assim, não, eu vou até aqui para chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou ser bom. Aí a hora que você chega ali, aí você começa a perceber assim, putz, eu ainda tenho muita coisa para treinar, ainda tenho muita coisa para fazer. Então, a hora que eu chegar em tal. Então, na verdade, é isso, assim, a maturidade também vai vai fazendo você perceber as suas questões que você precisa trabalhar mais. Porque enquanto você está muito no início, você tem um professor te falando, né? Assim, olha, treina isso, olha, agora a gente vai treinar aquilo, olha, presta atenção nisso daqui. Conforme o treino vai avançando, chega uma hora que inverte, né? Que é você que começa a perceber. Assim, tipo, olha, isso daqui eu tenho que melhorar nesse ponto aqui, isso Tem que daqui se não tá muito orientar, bom. né? Começa a se dar aula, né? De certa forma, É, né? de alguma forma, sim. Então, é isso. Então, eu acho que dá sempre aquela sensação de que nunca
Nunca Você nunca acaba, tá né? bom o suficiente, assim, né? Você sempre tem alguma coisa assim que dá para você melhorar um pouco mais, assim. Não é tá legal, isso aí, mas tem isso outro aqui que então acho que sempre dá. Outro dia eu estava falando com o Elias e ele, inclusive, ele fez já um bate-papo e ele falou o seguinte, cara, sabe quem que é a pessoa que eu achei muito interessante, sabe a pessoa que sabe tudo? É aquela pessoa que ela é a mais ignorante, entendeu? Porque ela acha que sabe tudo, porque na verdade você não sabe tudo, É. né? Então, quanto mais você sabe, mais você treina, mais você estuda, mais dúvidas você tem, porque você vai avançando numa coisa e você vai aumentando a sua capacidade de percepção. Quanto menos você sabe, mais certeza você tem, porque você só tem aquilo ali. Você não tem mais nada além disso. Você nunca avançou. Então você fica só Uhum. naquele mundinho. Quanto mais você expande, mais você vê, ó, tem coisas a aprender, aquilo ali me deu dúvida, aquilo ali. Então eu acho que quem sabe tudo é aquela pessoa que ela é mais ignorante, porque na Na verdade ela não verdade, não sabe, sabe nada. ela acha que sabe, né? Então É, que é pior ainda. é pior ainda. Então esse é o intuito, né, do programa, de dar essa opção para a pessoa pensar. Então essa última pergunta, ela é o quê, né? Eu sou muito prolixo, a gente foi falando de várias coisas, mas ela é justamente isso, para ela ver o ponto de vista da pessoa que treina e não do professor somente. Então, na sua opinião, né? O que que você acha que uma boa escola de arte marcial tem que ter? Como que a pessoa chega lá e identifica que aquilo ali é uma boa escola? Acho que é um pouco do que a gente já falou antes, assim, né? Tentando retomar aqui um pouco a ideia. É entender que não é só sobre movimentos, é também, né, movimentos e técnicas, é também sobre isso. Mas é fundamental você ter um ambiente saudável, você ter transparência nas relações, você ter a certeza que você não vai sair de lá todo arrebentado, todo machucado, né? E que o treino é uma construção. Então, que também não é com um mês de treino que você vai sair de Aprende lá. em 30 dias, né? Igual uma... Sabe? Se te oferecer isso, desconfie, assim, né? Então, eu acho que é isso, assim, é a transparência tanto da relação quanto que nem eu falei, assim, no final das contas é um serviço, né? De uma forma muito crua e muito capitalista falando. Claro que depois envolve outras questões de relação com as pessoas, mas a relação que se estabelece ali, tanto a nível da, da aula, do pagamento, do tem que ser transparente, e também a relação que você vai estabelecer com aquelas pessoas e de respeito. Então, se você chega numa escola, se você tiver medo de apanhar, eu acho complicado, assim, sabe? Se você acaba de chegar e você já tem esse medo de se machucar, me parece complicado, né? Porque tem coisas que é realmente com o avançar do treino que você vai poder fazer, né? Acho que Por é isso que tem que isso. ser dividido, né? O Sim. treino, né? Iniciante treina para É, iniciante, exatamente, avançado iniciante para avançado. avançado. Né? Isso Exatamente. é muito importante, para o cara não confundir, né? Porque se o cara Uhum. chegar lá e, por exemplo, ver um treino nosso, né, de faca, o cara vai falar, pô, Sim, né? Eu vou fazer isso não, né? O cara vai me exatamente. machucar, né? Então o cara tem que É, ter noção, né? Do momento dele. exatamente. Imagina, chega lá dando bastão com faca, começa aquela. Você fica assim, a pessoa acabou de Ô, Lu, chegar. bota o capacete aí agora, vamos. É, Vamos ver. primeira semana de aula, você Vai, bota o São João. capacete. É, mais São exatamente. Então Exatamente. é isso, é uma construção. Você vai chegar lá, vai chegar o momento da porrada, mas. Mas você vai estar preparado, né? Ninguém vai te bater. Exatamente, tem que estar Você vai, preparado. você vai saber o que você está fazendo. E é só um treino, né? Tem limites, né? Não é uma Sim, briga, é né? um ambiente controlado, né? É uma Ali. simulação, né? Na verdade, né? Não é um negócio valendo, não está valendo nada, não está valendo Não. dinheiro, não está valendo medalha, nada. É um treino, né? O que É, sai daqui, né? O que vai acontecer dali fora é outra coisa, para você se preparar para essas coisas, né? uhum. Perfeito. Ótimo. Exatamente, Vitor. Muito obrigado. Nossa, foi Eu que uma agradeço. honra, né? Mais do que uma honra, foi um prazer enorme, né? Você estar participando do programa,
né? A gente tem uma amizade muito boa que surgiu a partir do Inchon, né? Isso foi muito legal. É. Nossa, eu que agradeço, Vitor. Me senti assim, lisonjeada pelo convite, fiquei muito feliz. Logo que você chama, assim, dá até um friozinho na barriga, né? Tipo assim, ai meu Deus, como que vai ser isso? Mas foi ótima a conversa. É, e é isso, a gente foi uma amizade que saiu do Inchum, passou pela cerveja, Só pela cerveja. né? Estamos aí e aguardando o próximo encontro para o próximo treino. Com mais cerveja, né? Com mais depois do treino, Depois do treino, não na hora, né? não no treino. Pô, Fernando, então é isso. Muito obrigado. E, pessoal, aí toda sexta-feira, um novo episódio, né? Com outro professor, professora, mestre ou mestra, para a gente poder estar discutindo essas questões, né? E qualquer dúvida que vocês queiram saber, pode deixar aí nos comentários, né? E agora, todo aquele discurso, deixa o like, se inscreve no canal, Inscreva-se, deixa o like, clique no sininho, sininho das notificações. as notificações. E Justamente não isso. perca, né, os próximos Próximos episódios. episódios, exatamente. Beleza, Fernanda. Obrigado, então. Eu E que a gente se fala agradeço. aí. Até Tchau, mais. Tchau, tchau.